Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Eu sou a Gisele Maués. Na aula de hoje eu vou te mostrar como fazer o corte e a costura desse blazer. Esse modelo eu já ensinei a modelagem, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição para você assistir caso ainda não tenha assistido. Mas antes da gente começar, eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal e ao se inscrever não esquece de ativar o sininho, porque aí você vai ser notificada quando tiver um vídeo novo. Bom, eu tenho aqui as peças da frente. Essa aqui é a lateral, eu vou cortar ela 2 vezes, tá? Aqui eu tenho a gola, eu vou cortar espelhado 2 vezes. Esse aqui é o meio frente, eu vou cortar 4 vezes, 2 para o tecido principal e 2 para o revel. A manga eu vou cortar também 2 vezes, ok? O molde das costas eu vou cortar meio frente 2 vezes e lateral também 2 vezes. O tecido que eu vou usar vai ser esse linho rústico. Era assim o nome que estava lá na etiqueta, porém ele não é um tecido de fibras naturais, ele é um tecido sintético que tem uma textura de linho, ok? Eu vou usar 1,70 m para fazer para o meu manequim, mas dependendo do seu manequim você vai precisar de 1,70 m a 2 metros de tecido. E para deixar a gola e a lapela do blazer mais estruturada, eu vou usar entretela. Você pode usar a de papel ou a de tecido, tá? Eu aconselho você usar a de tecido. Como eu não tinha, eu usei a de papel. Bom, então eu dobrei o tecido aqui, orelha com orelha, tá? Posicionei aqui algumas peças, posicionei as 2 peças da frente, mais a lateral das costas. E sempre alinhando o tecido no fio, tá? O molde, na verdade, no fio do tecido, para que fique bem certinho esse corte, tá? Essas peças eu acrescentei uma bainha mais larga, que depois você vai entender. E aqui eu quero que você tenha cuidado com o fio, ó. Eu medi, tá? Em paralelo com a orelha, o fio que tá no molde. Isso me dá a certeza de que o molde está bem colocado, no caso, está colocado de forma correta no tecido, tá? Ele está sendo posicionado no sentido do fio, não está enviesado, ok? Então, essa é a disposição dessas 3 primeiras peças. Eu cortei todo o molde, deixando uma margem de 1 centímetro, tá? E nas laterais eu botei uma barra de 4 centímetros. É muito importante, aonde tem as linhas de busto, de cintura, você fazer os piques, tá? Para marcar esses pontos. Isso vai ajudar muito na hora da costura. Essas outras são os restantes, né? E aqui eu coloquei novamente o centro da frente, que é a lapela, porque eu preciso de 4 partes. Cortei tudinho, ó, deixando também 1 centímetro de margem toda a volta. Aqui eu tenho um detalhe importante, é que eu tenho que marcar o que é frente e o que é costas aqui da manga, tá? Marquei ali com X. Aqui na gola eu cortei 2 vezes, tá? Como eu já tinha dito. E essa peça aqui que é da frente da lapela eu cortei de novo porque são 4 partes. Aqui eu já entretelei o meio frente e também entretelei a gola dos 2 lados, tá? E também entretelei o meu revel das costas. Agora eu vou fazer a montagem do blazer em si, tá? Sem o revel. Então lembra dos piques? Eu vou colocar ali pique com pique, ó. E vou começar a colocar na posição o recorte, tá? É importante vir alfinetando, porque como o tecido tem uma leve curva, ele vai entrar no viés em alguns pontos, tá? Então é importante você fazer os piques, colocar certinho e ir encaixando o tecido numa peça na outra, tá? É importante isso. Se você quiser alinhavar, pode alinhavar antes, tá? Aqui eu vou passar uma costura com um pé de máquina. Aqui eu tenho o meio costas e no meio costas eu tenho uma costura. Então aqui também eu já vou alfinetar, porque já tá na posição, ó, posição do corte, né? Então eu alfineto também e já vou passar uma costura com 1 centímetro de margem. Aqui eu já tenho o meio dos 2 lados, né? Com as 2 peças. Aí agora aqui vem a lateral das costas, olha, pique com pique. Sempre eu vou partir desses pontos, tá? Aí agora eu vou para baixo, ó, alinhar embaixo e depois vou para cima, entendeu? Por isso que eu tô repetindo isso, que é importante você marcar os piques, tá? Coloco bem alinhado e vou para a máquina com
as peças todas alfinetadas ou alinhavadas. Se você ficar com mais segurança de alinhavar primeiro, não tem problema, ok? Fiz aqui um lado e vou fazer a mesma coisa do outro. Então, o que eu tô fazendo aí? Já tô montando a costa. As costas já tá tudo, vai ficar tudo já montado. E agora é só vir fazendo uma costura reta, simples, com mais ou menos 1 centímetro ali de margem, que foi o que a gente deixou na costura. Aqui eu tenho as duas peças da frente, ó, um lado do direito para você ver, e é de suma importância deixar essa bainha aberta aí, porque a gente vai fazer o acabamento da bainha depois. E olha só, passar a costura também, tá? Abrir a costura no ferro, então costurou, vai no ferro e abre a costura. Fiz isso aqui nas costas, joguei as margens para a lateral e eu só vou deixar a costura aberta desse jeito só no meio costas, tá? O único lugar que eu vou deixar assim a costura, o resto vai ser tudo junto e jogado para um lado. E aqui tá o lado do direito. Agora eu vou fazer a montagem da frente com as costas. Vou colocar direitinho aqui as laterais, ó, alfinetando do mesmo jeito, colocando pique com pique, aquele mesmo esquema. E mesma coisa no ombro, ok? E vou fazer a costura. E é nesse momento, após essa costura, que eu vou fazer a primeira prova. Então, eu fiz a prova e dei uma ajustada aqui na cintura, nas costas, entendeu? Fiz uma costurinha aí, ajustando um pouquinho mais. Aqui na lateral, eu entrei bem pouquinho também, só mesmo para dar uma cinturada. E já vim refilando e passando o acabamento no zigue-zague, tá? Agora, eu vou costurar a minha gola. Coloco aqui direito com direito e vou fazer essa costura. Observe que eu não vou fechar ela toda, tá? Então, só aí onde eu tô mostrando que você vai costurar. Aí, pra gente virar e ficar uma ponta bonitinha, você faz esse corte chanfrado aí, ok? Que aí fica a ponta bem certinho. E nessa peça também, você vai abrir a costura com ferro, ó, antes de fazer a costura de pés-pontos, tá? Você vai pespontar toda essa peça aí da gola, ó, dando a voltinha, mas antes tem que passar. Bom, agora eu vou costurar essa gola aqui no restante da lapela, né? E elas vão ser apenas uma peça, né? Vai ser a lapela. Então, eu tenho aqui margem de costura nessas bordas, tá? E é isso que eu tô marcando aí. Eu tô marcando 1 centímetro, ó. Eu vou fazer um risco aí pra você entender, ó. Que isso aí que eu tô marcando é a margem de costura, tá? Então, nessa peça de baixo aí, ó, eu vou fazer esse corte na diagonal para poder dobrar a margem da costura, tá? Então, desse jeito, você vai fazer a montagem, ó. Eu vou costurar primeiramente essa parte que vai pro pescoço, ó. E eu vou colocar ali o final do pique, né? Certinho com o ponto, ó, que tá marcando o 1 centímetro, entendeu? Então, é como se fosse uma montagem, tá? Para poder ficar o desenho bonito lá pelo lado do avesso. Então, passei a costura, aí agora eu vou dobrar a peça, ó, e vou costurar o outro pedacinho. Aí vai ficar esse formatinho aí, ó. Entendeu? Desse jeito. E aí fica assim, bonitinho pro lado do direito, tá? Eu aconselho você a treinar isso, tá? Não é difícil, é mesmo uma questão de treino, tá? Mas dá super certo, olha só. Fica bem sentadinho, aí eu vou vir com o ferro e isso vai ficar bem assentado. Feito isso dos dois lados, eu vou ter que costurar, né, esse revel junto com o restante da pela no resto do blazer. E aí eu tive também que fazer o pique, né, porque as peças elas são iguais. E agora eu vou costurar um no outro. Então, coloco ali direito com direito, ó, e eu vou repetir aquele processo que eu fiz. Agora já com o blazer todo, entendeu? E aí é só alfinetar tudo direitinho,
É muito importante você deixar tudo bem alinhado, colocar pique com pique, tá? Pra não ficar repuxando. Lembrando que essa peça que tá com a entretela, ela não tá cedendo, entendeu? Então, o tecido do blazer em si, ele tá cedendo, porque ele não tem uma estrutura. Por isso que eu aconselho você fazer com a entretela de tecido, tá? E aí eu vou fazer a mesma pontinha, eu vou cortar ali, chanfradinho, pra poder desvirar. Essa é a ponta da lapela, ó. Dobra bem direitinho com cuidado, ajeita, fica desse jeito, tá? E vou passar no ferro todas essas costuras, vou abrir para poder depois fazer a costura de pesponto. E esse é o resultado, tá? Agora eu vou costurar aqui o restante, ó, da lapela no decote das costas. Então, já marquei ali o pique, coloco pique, tá marcando o centro com o meio das costas, né? E vou alfinetando o restante. Desse jeito aí. E aí eu vou passar uma costura para segurar tudo. Só depois que eu passar essa costura é que eu vou colocar o meu revel, que é o revel das costas, que vai dar o acabamento aí nas costas, tá? Então, primeiro eu faço essa costura aí, depois eu venho com o acabamento. Costura simples, normal, 1 centímetro. Então, aqui eu já tenho o meu blazer, ó, montado, ok? Essa parte aqui tá aberta, ó. Então, agora eu vou fazer o quê? Eu vou unir essa peça com a outra, né? Que é, no caso, o revel com o tecido principal. E aí, como eu tenho esse recorte, né? Aí que separa as peças laterais com a da frente, eu vou fechar esse revel junto aí, ó. Só que eu vou costurar pelo lado que eu tô vendo a costura, entendeu? Então, essa costura que vai unir os dois, ele vai ser igual à costura real do blazer, entendeu? Então, eu aconselho você alinhavar essa peça, tá? Não costure com o alfinete. Alinhave e depois costure. Agora sim, aí eu vou colocar o meu revel do decote. Antes de fechar essa costura aí, que eu tô unindo o revel da frente. Porque esse revel do decote, ele vai ficar escondido para dentro do revel da frente, da lapela da frente, tá? Então, olha só, tô posicionando aí o meu revel das costas, né, o decote, para esconder essa costurinha aí, para ficar toda embutida. Aí, se você quiser, pode colocar um viés também, se não quiser usar revel, ok? Não tem problema. Já costurei o meu revel, agora eu vou diminuir um pouquinho, ó, que ele ficou um pouquinho largo, e vou passar um acabamento de zigue-zague aí, ok? E é muito importante agora, como eu tenho essa curva do decote, eu vou virar essa peça, é muito importante eu vir e fazer os piques, tá? Para eu poder desvirar e o desenho desse decote ficar bem certinho. Aí eu vou fazer desse jeito a montagem, olha, a ponta do revel vai ficar para dentro da peça. Aqui eu alinhavei o revel, ó, para poder passar, porque daqui a pouco eu vou passar a costura de pesponto, tá? Ficou bem passadinho, bem bonitinho. E agora eu vou costurar essas duas peças, ó, que são as peças do meio frente, né? Que é a lapela em si. Aí eu tô passando a costura bem em cima da costura original do blazer. Tiro o alinhavo, verifico se tá tudo certinho, eu vou refilar ali, o que tiver de fio, tiver muito grande, eu tiro bem certinho. E aí é só passar uma costura de zigue-zague ou overlock. Agora eu vou fazer a costura de pesponto em toda essa volta aí, tá? Lembrando que antes eu passei e deixei bem sentadinho. Então é só ir colocando um pezinho de máquina bem certinho, que fica igual em toda a extensão, ok? Interessante é não ter emenda, tá? Você vai fazer direto, dando a volta mesmo, passando pelo decote das costas e indo pra frente, ó, fazendo a curvinha ali, né, do encontro da lapela e indo pra outra ponta, ó, finalizando aí na outra ponta do meio da frente.
Agora é só vir com ferro para assentar todas essas costuras. Pronto, olha só, eu tenho aqui já o meu blazer já pré-pronto, né? Tudo bonitinho. Já passei aqui, já vinquei a dobra da lapela, ó. Aqui já refilei, passei overlock, passei o zigue-zague. Tá tudo no zigue-zague, tá? Não tem overlock, meninas. E agora aqui eu vou marcar a minha bainha, tá? Eu acrescentei 4 centímetros aí nessas peças para dobrar a bainha. Então, eu vou vir marcando primeiramente com ferro, né, na dobra. Ó, vou dobrar para poder fazer o alinhavo, ok? Então, aqui também vai faltar só a manga e a bainha, na verdade. Olha só, eu fiz um gabarito aqui de 4 centímetros, mas antes eu passei ali uma costura de zigue-zague na ponta, tá? Porque eu não vou dobrar 2 vezes, eu vou dobrar apenas uma vez. E aqui eu vou fazer um acabamento embutido, tá? Por isso que eu não fui com o alfinete até o final. Então, esse acabamento embutido é assim. Eu vou passar por cima da peça da frente, ó. E vou terminar aquela costura lá do meio da frente, tá? Do recorte, na verdade. E aí já vai ficar assim a bainha, ó. Toda embutida, entendeu? Ela vai fazer o acabamento. Feito isso, agora sim eu vou fazer a bainha, né? Costurar a bainha. Aí eu alinhavei, tirei os alfinetes e alinhavei para poder ficar bem certinho. Aconselho também aí nesse passo você alinhavar. Bom, aqui na manga eu marquei aqui o meio, né? Dividindo frente e costas e fiz um X ali que tava marcando a frente. Vou passar uma costura para embeber a manga se for necessário, tá? E aqui também a minha bainha de 4 centímetros. Eu vou marcar no ferro, igual como eu fiz a bainha da barra. Fiz aqui, ó, o acabamento no zigue-zague, marquei a bainha, tá? No ferro. E agora eu vou fazer a montagem da manga separada do blazer, tá? Então eu vou deixar ela toda pronta. E aí depois eu vou uni-la no blazer. Aí aqui na manga, aqui na boca da manga, ó, vai ser também um acabamento embutido, tá? Então eu vou passar por cima de uma da outra e vou costurar pé de máquina aí, na verdade 1 centímetro, tá? E quando eu fizer a costura, vai ficar esse acabamento aí, ó, todo embutido, tá? Isso fica perfeito, ó. Depois vem, confere, você pode provar e aí ver se tá tudo ok. Se precisar de ajuste, faz o ajuste. E aí depois vai lá pro blazer para encaixar a manga no blazer. Eu encaixei minha manga, deu certinho, ó. Eu alinhavei e vou passar a costura, tá? Então, antes de eu costurar, eu alinhavei, provei, conferi se estava tudo ok. Ó, agora sim, depois que tá tudo conferido, eu vou fazer a bainha do punho, né? E vou colocar aqui um botão também com a casinha. Bom, esse é o resultado final. Confesso pra vocês que eu amei esse blazer, amei fazer essa peça. Deu um pouquinho de trabalho, mas valeu muito a pena. E eu quero te incentivar a se desafiar e a confeccionar também uma peça assim, tá bom? Então, invista tempo na modelagem, invista tempo, de repente, fazendo uma peça piloto. Se você ficar com um pouco de insegurança, faça um teste, né, numa piloto, mas faça essa peça para você ter aí no seu guarda-roupa. Se você ainda não tem a apostila de modelagem, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição para você adquirir a sua. Muito obrigada por ter ficado comigo até aqui. Um beijo e a gente se encontra na próxima aula.